Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, seja bem-vindo ao programa Dr. Camisinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre endometriose e métodos contraceptivos. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Ana. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite e acho super importante a gente abordar esses temas aqui. Ótimo. Bom, vamos lá. Hoje é um tema muito importante porque muitas meninas não procuram um ginecologista, às vezes tem falta de informação, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a endometriose. Doutora Ana, eu queria que você explicasse para nós o que é endometriose. Tá. Vamos lá. Endometriose é uma doença que é recente, né? Se a gente perguntar para os nossos avós o que era endometriose, muitos deles nem sabem do que se trata. Então, a endometriose é uma doença desse último século, digamos assim, e é uma doença onde células da camada endometrial, que é a camada interna do útero, se implantam fora do útero. E elas podem estar em vários locais. Então, basicamente, são implantes de células endometriais fora do endométrio, fora do útero. E quais são os principais sintomas da endometriose? Então, é interessante a gente falar de sintoma de endometriose porque ela pode ser muito sintomática ou ela pode ser nada sintomática. Então, basicamente, os sintomas, o que a paciente sente em relação à endometriose são as dores. E a gente brinca que são as dores da endometriose. Então, é a dor no período menstrual, que começa no período menstrual, de forte intensidade, progressiva, que vai ficando pior a cada ciclo. E depois a paciente continua tendo dor mesmo quando a menstruação vai embora. Então, às vezes, a paciente que mal acaba uma menstruação já começa a sentir dor de novo. A dor para evacuar, então quando a paciente vai ao banheiro, sente bastante dor. Às vezes dor para urinar, dor para ter relação sexual na profundidade, então quando tem o contato íntimo lá dentro, na profundidade da vagina. O paciente tem dor e às vezes tem que interromper o ato sexual. E a outra dor é a dor de não poder ter filhos, então que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a infertilidade e a endometriose. Mas para adiantar, é uma questão muito frequente no consultório e muito associada à infertilidade com a endometriose. E você, doutora, você trouxe um útero, né, para poder estar mostrando isso para nós? Eu trouxe esse modelo de útero para a gente poder explicar direitinho, né? O útero, basicamente, para vocês entenderem, ele tem 3 camadas. Então, essa camada mais fininha, que está num rosa claro, um rosa pálido aqui para vocês verem, que a gente chama de serosa. A parte muscular do útero, que é essa camada vermelhinha, tá? E esse rosa pink aqui dentro é o endométrio. Então, o que seria a endometriose? A endometriose seria células deste tecido fora do útero. A endometriose pode estar embaixo do colo do útero, atrás, né, do útero, nos ligamentos que deixam o útero na sustentação da pelve, então pode ter endometriose nesses ligamentos que pode dar dor até na região sacral, na parte das costas. A endometriose pode estar nas trompas, a endometriose pode estar nos ovários, né, a endometriose pode estar na vagina. O reto, né? O intestino da paciente passa aqui atrás, então pode estar no reto. A bexiga vai estar aqui em cima também, pode estar aqui na bexiga também. E em diversos outros locais, né, do corpo humano. Ótimo, eu adorei essa ilustração porque pelo menos as meninas, principalmente que estão assistindo o programa, conseguem ver exatamente, né? Existe algum fator de risco? Existem alguns fatores de risco, assim. É importante a gente falar que a causa da endometriose, ela também não está muito bem estabelecida, assim, na história médica, né? A gente não sabe exatamente por que uma pessoa tem endometriose. Mas existem algumas teorias e a gente consegue identificar algumas com, parece que é mais certeira, tá? Então, a questão da alteração imunológica que algumas pessoas têm e não conseguem combater essa migração de células do endométrio para fora, né? Do útero, e a questão da menstruação retrógrada. Então, o que é isso? A menstruação, ela tem que sair, vou pedir para o pessoal dar aqui um close, a menstruação tem que sair, né, do útero no sentido da vagina.
Se essa menstruação ela for por dentro e passar pela trompa, ela pode cair na cavidade abdominal e células podem implantar, né, fora do útero. Então, essa é uma das teorias. E quando que existe essa menstruação retrógrada, né? Quando a mulher menstrua muito. Então, se a mulher menstrua muito, fatalmente algumas células podem fazer esse trajeto ascendente e caírem na cavidade abdominal. Então, quando a gente fala de fatores de risco, a gente tem que pensar que quanto mais a mulher menstrua, maior a chance dela ter esses implantes, né? Pacientes que qualquer alteração imunológica, por exemplo, deficiências imunológicas mesmo, também podem estar associadas. Tabagismo afeta diretamente na questão da defesa, né, no sistema imunológico das mulheres. Então, tabagistas também têm mais risco. Pacientes que tiveram vários procedimentos tipo cesariana ou abertura do útero por alguma razão. Então, você corta o útero e você tem uma chance dessas células implantarem, né? Então, basicamente, são esses os fatores de risco para endometriose. Tá ótimo. E você comentou um pouquinho, geralmente uma mulher que tem endometriose, ela consegue engravidar, tem muita dificuldade ou X% não vai engravidar? Tem um percentual? Infelizmente, a endometriose está muito associada com o quadro de infertilidade. E é uma pena, porque às vezes a paciente também não sente nada, como eu disse para vocês, né? Às vezes ela não tem sintomas, esses sintomas clássicos, e é difícil da gente fazer o diagnóstico. E ela simplesmente chega no consultório com a queixa de que ela e o parceiro não conseguem engravidar. Não conseguem ter bebê, são pacientes que estão tentando há mais de 1 ano, e não vem o nenê, e a gente vai investigar e acaba descobrindo a endometriose. Existe uma associação de aproximadamente 30% a 40% de infertilidade quando a paciente é portadora de endometriose. E vice-versa, né? Quando a paciente tem endometriose, ela tem infertilidade. E das que têm infertilidade, acabam descobrindo a endometriose também. Então, existe essa relação e a gente está tentando explicar o porquê, né? Existe uma associação da endometriose com a infertilidade, principalmente porque a endometriose pode levar esses implantes de células endometriais para a tuba, para a trompa, né? A antiga trompa de falópio, para a tuba uterina. E aí ela oclui. Então, o óvulo não consegue fazer o seu trajeto pela trompa e o espermatozoide não consegue encontrar com o óvulo. Então, basicamente, o fator tubário é muito importante na endometriose. E atualmente a medicina ela tem evoluído? Existe algum exame específico para detectar a endometriose ou se encontra, de acordo com alguns sintomas, se fecha o diagnóstico? Sim, existem 2 exames que são consagrados já para endometriose. Quando você tem é muito mais fácil a gente pensar em endometriose quando a paciente chega com uma queixa, né? Mas muitas vezes é um achado de exame. Então, você vai fazer um ultrassom transvaginal de rotina e acaba encontrando um endometrioma no ovário ou um implante na parte de baixo do útero, na região dos ligamentos. E aí a gente pode investigar. É mais fácil quando a gente tem um sintoma que você vai direto no principal. Os 2 exames que são muito bons para fazer o diagnóstico de endometriose, o primeiro é a ressonância de pelve, né? E é interessante a gente explicar porque às vezes o médico pede e nem sempre dá tempo de orientar de como vai ser feita essa ressonância. Então, a ressonância de pelve, para a endometriose, ela tem um protocolo específico. Então, a paciente vai ter que fazer um gel vaginal para que todas as camadas de vagina, útero, colo do útero sejam bem delimitadas por esse gel vaginal. E às vezes gel retal também. Então, não se assuste se vocês forem fazer o exame e na hora de fazer o exame pedirem para colocar um gel na vagina ou no reto, tá? O melhor exame para fazer diagnóstico de endometriose é o ultrassom transvaginal com Doppler e com preparo intestinal. Só que é muito difícil de encontrar esse exame, não são todos os lugares que fazem, não são todos os médicos que fazem esse exame, existem médicos especialistas em ultrassom transvaginal com preparo intestinal para endometriose, né? Tem médicos que só fazem isso. Então é muito importante quem está pesquisando endometriose, que quando o seu médico, seu ginecologista pedir um ultrassom desse tipo, que faça com pessoas habilidosas, né, com médicos especialistas, porque é o melhor exame para fazer diagnóstico. Para você ter uma ideia, Rodrigo, o ultrassom com preparo ele é capaz de diagnosticar endometriose do reto,
endometriose de diafragma, endometriose do intestino delgado, endometriose dos ligamentos e por aí vai. Então, em mãos habilidosas é o melhor teste para fazer o diagnóstico. E, doutora Ana, você falando assim, né, eu fico imaginando o SUS. O SUS, então, dificilmente faz esse diagnóstico. Olha, por incrível que pareça, a gente tem muitas, assim, eu trabalhei no SUS, sou médica do SUS, e às vezes a gente tem um certo preconceito, mas médicos muito bons trabalham no SUS e em serviços referenciados, a paciente consegue sim fazer um exame desse tipo com essa qualidade. Uma coisa que é legal a gente falar, até aproveitar o espaço, é que muitos médicos que estão em serviço público são médicos também que operam, que atendem em excelentes serviços particulares de São Paulo e do Brasil. Então, existem excelentes profissionais, principalmente em serviços que são escola, né? Então, hospitais, escolas, que têm residência e tal, é possível sim fazer esses exames. Claro que existe toda a burocracia, existe uma demanda gigantesca no SUS, que esses são outros 500, né, para a gente conversar. Mas sim, é possível. Pode ser que demore mais, mas sim é possível. E geralmente, doutora, qual o tipo de tratamento que segue? Às vezes cirúrgico, dependendo do caso, tem medicamentos. Cada caso é um caso, mas no geral. Então assim, a endometriose a gente vai classificar a endometriose, até onde ela está pegando, que órgãos que estão sendo acometidos pela endometriose, e aí lança a mão de um tratamento, tá? O objetivo importantíssimo é que essa mulher não tenha mais proliferação dessas células endometriais. E é legal a gente falar que toda vez que a mulher menstrua, dentro do útero, esses focos de endometriose também sangram. E por isso que dá dor. Sim. Porque a paciente sangra e tem uma reação inflamatória importante, uma dor importantíssima quando ela está menstruada principalmente. Então, a gente vai ver onde estão esses focos e vai fazer o tratamento baseado no que ela sente também. A gente vai tentar segurar a menstruação dessa mulher para que ela não continue sangrando nesses focos. Então, a gente vai fazer uma contenção através de anticoncepcional, pílulas, né, de hormônio, para não deixar ela ovular e não deixar isso proliferar. Às vezes isso não é o suficiente, principalmente quando está acometendo outros órgãos, tá? Então, se tem acometimento de intestino, principalmente, bexiga, ou se a paciente tem muita dor por conta de uma endometriose que está atrás do colo do útero, que é exatamente onde o pênis bate quando ela tem relação sexual, às vezes ela tem que tirar esse foco. E como é que a gente tira esse foco de endometriose? Através de um procedimento cirúrgico. Hoje, o que é maravilhoso para a endometriose, praticamente não abre mais a barriga do paciente. Sim. A gente faz tudo por vídeo. E agora a gente tem bastante casos já de cirurgia por robótica, né? Claro que não são todos os hospitais, os convênios não cobrem, a grande maioria dos convênios não cobrem. No SUS não tem robótica, pelo menos que eu tenha conhecimento. Aqui em São Paulo, eu acho que não tem nenhum serviço de robótica no SUS. Posso estar enganada. Se alguém estiver me assistindo e faz robótica no SUS, manda uma mensagem pra gente, me corrija, tá bom? Mas já existe a alternativa de operar com robô, né? Que parece que dá uma precisão muito maior na abordagem, na sutura também. Mas basicamente, cirurgia por vídeo. Tá joia. Bom, nós vamos para o intervalo, né, e voltamos daqui 2 minutinhos. Um abraço. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco nós falamos de endometriose, então para você que está chegando agora, né, deixe as suas perguntas aqui embaixo que nós iremos responder, tá bom? Também você pode enviar sugestões para nós pelo e-mail contato@doutorcamisinha.com.br, tá bom? E também siga as nossas redes sociais, baixe o nosso app, ele tem mais de 10 mil downloads e está gratuito, tanto na plataforma iOS quanto Android também, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos contraceptivos, né? E o mais utilizado pelas mulheres hoje é a pílula anticoncepcional. Então,
Então eu queria, doutora Ana, que você definisse para nós, explicasse o que é a pílula anticoncepcional. Fala um pouquinho disso para nós, por favor. Falo sim, com o maior prazer. Então, a pílula realmente é o método mais utilizado para evitar a gravidez. Não é o único, mas é o mais utilizado. E a pílula anticoncepcional nada mais é do que uma combinação de hormônios que inibem a ovulação dessa mulher. Então, basicamente é isso. É um remedinho que ela vai tomar e não vai deixar ovular. Tá, joia. E geralmente, muitas meninas, por não ir ao ginecologista, às vezes acabam tomando o que a própria amiga toma, né? E muitas me perguntam pela internet qual é a melhor para mim. Eu sempre falo, ó, não toma por indicação, né? Não procura que a sua amiga fala, procura o seu ginecologista e ele vai indicar a melhor. Qual que é a resposta que você tem para dar para essas meninas que perguntam qual é a melhor para mim, doutor? As pacientes chegam assim para mim no consultório, já estão tomando o que a amiga toma e por aí vai, né? Então, primeiro, não tomem medicação sem o conhecimento do seu médico, porque ao contrário do que muita gente pensa, a pílula não é uma coisa mágica e totalmente inócua, né? Que não tem riscos. Então, para a gente prescrever uma pílula, a gente tem que ver como estão os níveis de gordura no sangue, a gente tem que ver como tá a função hepática da paciente, eu tenho que ver se você realmente pode tomar a pílula, qual tipo de pílula você pode tomar, tá? Então, a melhor pílula ela tem que ser individualizada, né? Então, se você tem um antecedente de trombose, por exemplo, você não pode tomar um determinado tipo de pílula. Se você tem uma doença que a gente tem que tratar, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico, uma endometriose, aí tem pílulas que a gente direciona. Então, eu não posso responder essa pergunta de uma forma generalista. Eu tenho que responder que procure o seu médico, ele vai te examinar, vai ver os teus exames e vai definir qual é a melhor pílula anticoncepcional para você. Isso não pode ser um fator limitante para usar o anticoncepcional, tá? É muito importante. Você não vai no médico só para fazer os exames e tomar uma pílula. Você vai ao médico também para ele examinar sua mama, você vai ao médico também para ele colher seu Papai Nicolau, que é o preventivo de câncer. Então, em uma consulta, eu acho que muitas coisas podem ser feitas. Eu acho que é importante visitar pelo menos uma vez por ano. E geralmente nós vamos orientar você aqui, mas não é uma receita que você pode sair fazendo, né? Porque nós estamos comunicando isso para vocês, principalmente para as adolescentes. Mas geralmente uma mulher, quando ela inicia um anticoncepcional, quando que ela vai iniciar? Geralmente, inicia no primeiro dia? Ah, sim. Então, isso é bem legal, porque todo mundo acha que tem que tomar a pílula no primeiro dia da menstruação. Sim, isso é uma convenção, mas por que é uma convenção? Porque a gente não pode tomar a pílula grávida. Então, você tem que ter certeza absoluta que você não está grávida. E quando você tem certeza que você não está grávida? Quando você está menstruada. Então, iniciar a pílula no primeiro dia da próxima menstruação, tá? Mas se você tem certeza absoluta que não tem um neném aí dentro, você pode começar a pílula mesmo, né, fora do período menstrual. Então, ou seja, independente do período do ciclo dela, se ela tem certeza que ela não está grávida, ela poderia iniciar. Exato. E também vai dar, assim, se ela começar fora do período menstrual, vai dar uma irregularidade menstrual. Ela vai menstruar depois de uma forma meio bagunçada, não exatamente depois de um mês, né, daquele primeiro ciclo. E a partir de qual pílula ela começa a fazer efeito? Geralmente a menina começou a tomar, quando que ela vai estar protegida de uma possível gravidez indesejada aí? Então, a partir do primeiro dia, da primeira pílula, a gente já está protegida, né? Porque a dose de um anticoncepcional, ela é uma dose muito forte para o nosso organismo, ele já entende que ele não pode ovular, tá? Mas é muito importante, eu vou aproveitar aqui, já que estamos no canal, né, no programa Doutor Camisinha, que a gente sempre associa o método de barreira. Primeiro porque você tem uma dupla proteção contra a gravidez, mas principalmente por conta das doenças sexualmente transmissíveis. Eu faço um apelo aqui para que vocês usem preservativo, né? E assim, não sei exatamente qual é o público que está nos assistindo agora, mas eu falo tanto para meninas de adolescentes que estão começando a vida sexual, para mulheres mais maduras, homens mais maduros, né? Que as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, né? Então tem que usar camisinha também. E doutora, muitas meninas perguntam no meu canal se na pausa do intervalo entre uma cartela ou outra elas podem ter relação sexual e se elas estão protegidas. Então, se fizer a pausa certinho, tá protegida, não tem problema nenhum. O que ocorre é que na pausa ela vai estar menstruada. Provavelmente essa privação do hormônio faz descer a menstruação. Então, tá protegida? Tá protegida, mas tem o inconveniente da menstruação.
pode ter relação, não vai engravidar. O risco de uma mulher engravidar tomando pílula anticoncepcional é de 8 em 1000. Então, 8 em cada 1000 mulheres que tomarem anticoncepcional vão engravidar. Isso é por conta da falha do método mesmo, tá? Mas nessa pausa aí, ela é prevista, é uma pausa prevista. E geralmente as meninas, elas tomam sempre num horário. Vamos dar um exemplo aqui, 9 horas da noite. Quanto tempo ela tem, caso ela esqueça de proteção? Depende do tipo de anticoncepcional que ela está tomando, né? Tem hormônios que são um pouquinho, tem uma meia-vida no sangue, ou seja, que eles duram mais tempo no sangue, que pode dar uma proteção de até 24 horas, né? Mas tem pílulas que só conferem 12 horas. Então, passou de 12 horas, já vê direitinho, pode tomar 2 pílulas, né, da próxima vez, mas sempre. Usa uma regra. Esqueceu uma pílula, errou o horário, passou mais de 12 horas do uso da pílula, usa preservativo por uma semana. Assim não tem erro. Ótimo. E muitas meninas me perguntam isso. É engraçado, gente, que eu, homem, estou falando, mas aqui é uma ginecologista falando para você. Muitas meninas perguntam assim, é verdade que a pílula engorda? Então, as pílulas mais antigas, né, de uns 40, 50 anos atrás, elas podiam dar uma bela de uma retenção de líquido. Por quê? Porque elas tinham muito estrogênio. Hoje a gente trabalha com dosagens muito baixas. Então, para você ter uma ideia, antigamente usava 50 miligramas de estrogênio. Hoje a gente fala de 2 a 10, 15. É bem menos do que se usava antigamente. Então, pode ter retenção de líquido? Sim, pode ter retenção de líquido por conta do mecanismo da metabolização da pílula mesmo. Mas hoje a gente fala de meio quilo a 1 quilo no máximo. Se você engordou mais do que isso, sinto te informar, não é por causa da pílula, tá bom? É verdade, eu costumo falar com as meninas, corta o refrigerante, corta os doces que não tem nada a ver com a pílula, né? E muitas também falam, a pílula faz mal? A pílula é um hormônio sintético, tá? Eu costumo dizer assim, eu acho que tem que ter um benefício. E para mim, uma gravidez na adolescência, por exemplo, é muito mais sério do que o malefício da pílula. A gente tem falado muito de trombose, né, e anticoncepcional. O risco de uma mulher engravidar e ter uma trombose é 20 vezes maior do que se ela estiver só tomando pílula. Então, não é só a pílula que dá trombose, a gravidez também dá trombose. Sim. Tá? Então, sim, ela pode aumentar o risco de tromboembolismo? Pode, mas existem outras coisas que são piores também. Se a gente colocar numa balança, eu acho que vale a pena avaliar o uso do anticoncepcional. Eu não acho que pílula faz mal, eu acho que pílula tem que ser bem indicada e ela só vai fazer bem, porque ela vai proteger uma adolescência saudável, vai proteger uma juventude saudável e crianças não desejadas. Acho que isso é o mais importante. E agora nós vamos falar de um método também que é de uma eficácia tremenda, mas que muitas mulheres às vezes têm dúvidas. Então eu queria que você explicasse, doutora, o que é o DIU, como funciona o DIU? O DIU é meu queridinho. Eu que adoro bom. o DIU, tanto na saúde pública, né, falando de SUS, quanto no serviço privado. Eu adoro o DIU. Por quê? Porque o DIU ele dá uma proteção superior à da pílula anticoncepcional. Isso é muito importante. E mais do que isso, não precisa lembrar, né? Então não tem perigo de esquecer, porque o DIU vai estar lá dentro. E ele dá uma proteção de 5 a 10 anos. Né? Então, em termos de saúde pública, ele é sensacional, porque previne gravidez por muito tempo, só vai engravidar quando você quiser. Eu trouxe um DIU aqui para vocês verem. A gente vai dar um zoom aqui, pessoal, para vocês poderem ver, que bacana. Então, isso aqui é um DIU, isso aqui é um mostruário, tá? Ele não é vermelhinho assim não, ele é branquinho, tá? Isso aqui é um DIU de hormônio, tá? Que é o que tem mais novo circulando aí pra gente nas farmácias e tudo mais. Então, ele tem esse formatinho de T e ele vai lá dentro do útero fazer sua proteção, tá? E é legal porque ele não é, as pessoas acham que ele é gigante, né? Mas não é, ele é pequenininho, ó, o tamanho, né, do meu dedinho aqui. E a partir de que idade pode ser usado o DIU? Então, o DIU basta você ter perdido a virgindade, você já pode usar, tá? O que é importante, tem que ter tamanho de útero para isso, tá? Então, tem que ter pelo menos de 5,8 a 6 centímetros de útero e a gente vê isso através do ultrassom transvaginal, tá? Para ver se cabe o DIU lá dentro. E, doutora, tem algum efeito colateral o DIU? Então, a gente tem 2 tipos de DIU, vou falar rapidinho aqui para vocês. Então, a gente tem o DIU de cobre e o DIU de hormônio. Então, o DIU de cobre,
ele atua inibindo a movimentação dos espermatozoides. Então, o espermatozoide não consegue encontrar com o óvulo, né? O DIU de hormônio, ele tem uma atuação completamente diferente. Então, ele causa uma atrofia da camada interna do útero e um espessamento do muco do colo do útero. O espermatozoide não consegue subir. O DIU de cobre, o próprio cobre pode dar uma irritação endometrial e aumentar o volume de sangramento, aumentar a cólica, tá? Mas ele também pode dar uma proteção de 10 anos. O DIU de hormônio, que é o Mirena, ele só dá uma proteção de 5 anos, mas ele também diminui o sangramento, mas como nem tudo são flores, né, pode dar um pouquinho de acne, tá? 5% das mulheres que colocam Mirena podem ter um pouquinho de acne em mento, costas, tórax. Legal. Gente, a gente poderia falar aqui muito mais do DIU, né, mas nós estamos chegando no final do programa. Doutora Ana, gostaria que você deixasse suas redes sociais, né, aonde você atende aqui para o nosso público, por favor. Eu tenho muito orgulho, porque é um sonho, né? Minha clínica, eu tenho uma clínica aqui em Santo André, no bairro Jardim. O nome da clínica é Clínica Premium Life. Vocês encontram no Instagram como @Clínica Premium Life. Tem o meu Instagram, doutora Ana Paula Tarcitano. E estamos aqui, estou no Face também, podem me procurar. Ana Paula Tarcitano. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um grande abraço. Thank you.